Então, boa tarde a todos. Vamos começar novamente, né? Classificação das vias e veículos. Então, quando a gente fala em via, é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Os veículos são conduzidos pelas pessoas, as pessoas são os pedestres, os animais têm animais conduzidos e tem animais soltos, né? Uma via, ela compreende a pista de rolamento, que é o local seguro para o trânsito dos veículos. Ela compreende também a calçada, local seguro para o trânsito de pedestres. Ela também tem o acostamento, vou mostrar até uma foto aqui. Ela fica ao lado de algumas rodovias, né? Algumas rodovias têm um acostamento, que essa parte aqui é ao lado, ó. Não é para transitar veículos, não pode transitar veículos, nem estacionar veículos no acostamento, com algumas exceções. A via também compreende as ilhas. As ilhas são obstáculos físicos redondos na pista de rolamento, né? É um obstáculo físico e redondo que ele é rodeado de pista por todos os lados, né? Por isso o nome de via, por isso o nome de ilha, né? E o canteiro central é um obstáculo físico, né, que divide vias. É um obstáculo físico que divide duas vias. Então, as vias elas são classificadas em urbanas e vias rurais. Urbana, ela inicia e termina dentro da mesma cidade. Ela tem o início dela e tem o fim dentro da mesma cidade. Via rural, ela inicia numa cidade, chega até a outra. Foi de uma cidade a outra, rural. Iniciou e terminou dentro da mesma cidade, urbana. Então, a pista de rolamento, local da via pública destinada ao tráfego de veículos. Então, essa parte aí em vermelho, ó, local da via pública destinada ao tráfego de veículos. Ela começa nessa linha branca aqui, né? Vai até essa outra linha branca. Ela tem duas faixas, faixa da direita, faixa da esquerda. Ela tem uma faixa seccionada aqui, ó, faixa tracejada, na cor branca. Se é na cor branca, está indicando que tem apenas um sentido essa via. Ela só tem um sentido. Se ela é tracejada, ela indica que pode ser feita a troca de faixa. Posso ficar aqui na direita e ir para a esquerda, posso ficar aqui na esquerda e voltar para a direita e assim vai. Porque... Pode perguntar, Leonardo. A conexão vai cair, tá? A tua, a de todo mundo. Ele disse que a conexão tá fraca. A tua ou de todo mundo? Tá? Não tô tá muito ruim. Não entendi. Fica botando, fica ficando vermelho e verde de novo, aqui, direto. A minha tá verde, Agora né? ficou verde. A minha por enquanto ainda Agora tá ficou verde, verde. A né? minha também fica vermelho e verde. Então, o que é que tá ruim? A minha voz? Não Não, entendi. não. Só foi para avisar mesmo que tá ficando falhando a conexão. A minha tá normal. Show. Ei, professor, Tô ouvindo. se for contínua e tracejada do outro, significa que pode passar de página só de um lado, né? Pode falar só um pouquinho mais alto, irmão? Se for contínua de um lado e tracejada do outro, significa que pode só passar de faixa para um lado, né? O lado que estiver tracejado pode mudar de faixa. O lado que estiver contínuo não pode. A gente vai ver isso mais na frente, beleza? Então, só para já, tipo assim, ir já esquentando as coisas, já indo adiantando um pouco as coisas, que nem o colega falou aí, ó. A faixa é tracejada quer dizer que você pode mudar de faixa. Se a faixa for contínua, pessoal, vocês entendem que é tipo um muro. Uma faixa contínua seria tipo um muro, onde você não pode mudar de faixa. Se tiver uma faixa contínua, seria um muro imaginário, né? Onde você não pode trocar de faixa. Então,
Calçada é o passeio, né? Também chamada de passeio, é o trânsito seguro para os pedestres. Então, a calçada, pessoal, aqui é o trânsito seguro para o pedestre. Quando você sai da sua casa, você já está participando da via, já está numa via, já está no trânsito. Por quê? Porque quando você sai da sua casa, você pisa na calçada, né? Com exceção de quem mora lá no José Walter, que às vezes ele sai de casa e já está na via, porque não tem calçada. Tem algumas ruas lá que não tem calçada em frente às casas. Então aqui a calçada da esquerda, uma calçada top, né? Na minha opinião, ela é toda nivelada, ela não tem altos e baixos, ela tá bem limpinha, ela é larga, ela tem as entradas aí para veículos ou cadeirantes na cor vermelha, tem esse caminho no meio da calçada para deficientes visuais, ela tem uma certa distância ainda para as casas, então uma calçada aí dos sonhos, né? Já o lado direito é uma calçada mais de periferia, toda quebrada, desnivelada, as raízes quebrando a calçada. Então, a calçada é o local seguro para o pedestre. O pedestre deve transitar pela calçada, como o veículo deve transitar na pista de rolamento. O veículo tem que transitar na pista de rolamento. O pedestre só pode, no máximo, atravessar, igual o carro faz na calçada. Na calçada, o carro atravessa para adentrar uma casa, o estacionamento de um shopping, de uma loja. Mesma coisa era para ser o pedestre na via. Ele era para poder só atravessar e não andar na via. O pedestre não deveria andar na via no meio entre os carros, arriscando a vida dele. Aqui é apenas para veículos e aqui é apenas para pedestres, né? Além da pista da calçada tem um acostamento. O acostamento ele existe em algumas rodovias, né? A lateral dele tem um acostamento. O acostamento não é para transitar veículo, inclusive se transitar é uma multa séria, viu? O acostamento não é para transitar veículo. Ora, ele, em algumas exceções, aceita o que? Em caso de emergência, se seu veículo furou o pneu, teve alguma pane no motor, algum problema, você leva seu carro para a direita, lá para o acostamento, imobiliza o veículo, retira ali o triângulo, coloca o triângulo sinalizando que está ali em alguma pane, alguma emergência. Nesse caso, é permitido o veículo estacionar no acostamento para resolver um problema, uma emergência. Ele também pode parar no acostamento para o embarque e desembarque de pessoas, né? Parou, desceu pessoas, subiu algumas pessoas, ele segue viagem, então ele pode fazer uma parada no acostamento, que é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Se acontecer algum acidente aqui na via, os carros estão sem poder se locomover, sem andar, você pode empurrar o carro, tirando da via até o acostamento e esperar o reboque, o mecânico. Então, o acostamento pode ser utilizado para o trânsito de pedestres, para que eles não andem na via, o trânsito de pedestres. Pode ser utilizado em caso de emergência, você estaciona o carro lá, coloca o triângulo, avisando que está em emergência e vai tentar consertar o carro ou esperar reboque ou mecânico, né? Em caso de parada, embarque ou desembarque de pessoas e o carro segue viagem. Em caso de acidentes, né? Depois de ter resolvido lá quem vai pagar, quem não vai pagar, retira o veículo da via, deixa no acostamento enquanto espera mecânico ou reboque. E em caso de virar à esquerda ou caso de retorno. Aqui não pode ser feito um retorno. Por quê? Porque é uma via de mão única, né? Se ele fizer um retorno aqui, vai ser contramão, né? Então não pode fazer o retorno aqui. E para virar à esquerda, como é uma via de mão única, é só ele ficar na faixa da esquerda, né? Então a questão do retorno, utilizar o retorno para o acostamento para fazer o retorno seria numa via de mão dupla. Mais na frente eu vou mostrar para vocês, no meio da aula vai aparecer uma imagem que dá para explicar. Falamos então da pista de rolamento, falamos da calçada, falamos do acostamento. Vamos agora para a ilha, né?
Ilha é um obstáculo físico redondo que fica na pista de rolamento, né? A ilha tem diversos tamanhos, diversos modelos, né? Desde que seja redondo, é uma ilha. Ela tem várias entradas e várias saídas e também é chamada de giradouro, também é chamada de rotatória, né? Detalhe, a preferência é sempre de quem já está ali na rotatória. A preferência é sempre de quem já está aqui fazendo a rotatória já. A gente também vai ver mais na frente. E agora o canteiro central, né? É um obstáculo físico que separa duas vias. Tem que ser um obstáculo físico. Se for só uma pintura no chão, não é canteiro central. Esse aqui é maior, bem mais largo, tem palmeiras, várias plantas. Esse aqui é mais estreito, né? É mais estreito. Só praticamente... Professor, Pode falar. uma dúvida. O senhor vai postar esses slides no grupo? Sempre, irmão. Sempre eu posto os slides e as questões no grupo, no final da aula, beleza? Tá bom, obrigado. Não precisa bater foto, nem printar. É para vocês mesmo. Então, falamos aqui da pista de rolamento, falamos da calçada, falamos do acostamento, falamos da ilha e do canteiro central. Todos eles compõem a via. Então, você saiu de casa, colocou o pé fora de casa, você já está na via, já está no trânsito. As vias são classificadas em urbanas e rurais. As urbanas iniciam e terminam dentro da mesma cidade. As rurais, elas vão de uma cidade a outra. Vias urbanas, vias internas de uma cidade, ligam um ponto a outro da mesma cidade, ou seja, começa e termina dentro da mesma cidade. As vias urbanas são divididas em 4. A via de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local. Então, as vias urbanas são divididas em 4. Nós vamos estudar já já as características de cada uma. Tem também alguns condomínios grandes, tipo Alphaville, Aquaville, Mandara, condomínios grandes, né, que dentro dele tem ruas, tem faixas, tem placas. Dentro desses locais fechados, a responsabilidade é do condomínio. Ele coloca a sinalização, ele faz a pintura da sinalização horizontal, ele estipula o limite de velocidade, né? Quando é um local fechado, é responsabilidade do condomínio. As vias rurais são vias externas da cidade, ligam uma cidade a outra, né? Ligam um estado a outro, né? Então, foi de uma cidade a outra, já é uma via rural. A via rural é dividida em apenas 2, rodovias e estradas. A diferença entre uma e outra, a rodovia ela é pavimentada. E entende-se por pavimento qualquer tipo de cobertura do solo. Pode ser asfalto, pode ser o paralelepípedo, pode ser aqueles tijolinhos ali que tem na calçada, né? Chamado piso intertravado. Pode ser concreto, estão fazendo algumas BRs de concreto. Pode ser aqueles pedregulhos. Então, teve uma pavimentação, rodovia. Se não for pavimentada, for ali na areia, carroçal, pissarra, o nome é estrada. Pavimentada, rodovia. Não pavimentada, estrada. Aqui é uma tabela para ver se fica um pouco mais fácil o entendimento, né? As vias urbanas têm 4 tipos: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vamos olhar aqui as características das vias de trânsito rápido. As vias de trânsito rápido, elas não têm semáforo. No decorrer dela, não tem semáforo. Aqui eu não conheço nenhuma via de trânsito rápido em Fortaleza. Aqui tinha, era ali em frente ao aeroporto, mas colocaram um semáforo em frente ao aeroporto. Então, descaracterizou. Colocaram um semáforo. A via de trânsito rápido,
não tem cruzamentos. Ela não tem cruzamentos na via de trânsito rápido. Ela tem o quê? Tem acessos especiais com trânsito livre. É um acesso que o carro já entra na via, sem ter que esperar. Ele já entrou livre, o trânsito livre. Ele já entra na via, aqui quando ele achar que dá, ele entra à esquerda, mas ele já está aqui na via, no mesmo sentido. Ó. Só está numa faixa especial para ele, porque os carros não podem passar aqui direto. Ó. Eles se estão naquela faixa é para entrar à direita lá, né? Então aqui... Tô ouvindo. A Via Expressa se considera uma via rápida? Lá tem semáforo. Algum inteligente certo. colocou um semáforo lá. Pode falar, né? Posso falar só uma coisa que a Delta me mandou aqui, a autoescola? Pode, mano. A escola falou que a aula vai ficar para 27 de junho, só que eu vou continuar assistindo aqui, tá? Um problema? Marcha, eu vou aqui ligar de novo, porque... Então, acesso livre com... Acesso especial com trânsito livre. Então, continuando, acessos especiais com trânsito livre é um acesso que você já entra direto na via sem precisar esperar. Você já está aqui na via, bum. Por quê? Porque é livre, não tem como um carro passar aqui, ó. Se ele tiver nessa faixa aqui, é porque ele vai entrar na direita. Então, você já entra aqui direto, né? Acessos especiais com trânsito livre. Então, características da via de trânsito rápido. Não tem semáforo, não tem cruzamento, mas ela tem acessos especiais com trânsito livre. A velocidade máxima, quando não sinalizada, é 80 km por hora. Como assim quando não sinalizada? Porque a sinalização ali vai depender de cada governador ou prefeito, né? Aqui em Fortaleza, onde era 60, baixou para 50. Onde era 50, baixou para 40. Onde era para 40, baixou para 30. Já em outras cidades, outros estados, não. Então, o limite de velocidade vai depender de cada cidade, cada estado. Então, quando não sinalizado, a velocidade máxima numa via de trânsito rápido é 80. Mas você tem que obedecer à sinalização dela. Se lá nessa cidade o prefeito decidiu baixar a velocidade para 70, para 60, né? Você tem que obedecer à sinalização. Por isso, fica aqui sempre o detalhe, quando não sinalizada. Porque se ela estiver sinalizada, você tem que obedecer à sinalização que está lá. Você está aqui dirigindo aqui em Fortaleza, vai dirigir em Calcaia. Eu consegui entrar agora na aula. Tem algum problema? Não, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem. Tranquilo. Então, pessoal, tipos de via urbana, trânsito rápido, características, não tem semáforo e ela não tem cruzamento. A via expressa, ela foi criada inicialmente para ser uma via de trânsito rápido, não era para ter semáforo, não era para ter cruzamento, mas colocaram foi um sinal, né, dela lá, então colocaram um semáforo, então descaracterizou, né? A velocidade máxima, quando não sinalizada, é 80 km por hora. E sempre que você quiser saber a velocidade mínima, é a metade da máxima. Nesse caso aqui, a máxima é 80, a mínima vai ser 40. Segundo tipo de via urbana, é a via urbana arterial. Ela tem vários semáforos, tem vários cruzamentos, e ela é tão grande que ela liga até vários bairros. Não sei onde vocês moram, mas se alguém conhecer aqui a Avenida Bezerra de Menezes, ela começa no bairro Antônio Bezerra, ela passa ali por Parquelândia, Parque Araxá, Monte Castelo, passa por vários bairros até chegar ali no centro. Então, ela é tão grande que ela vai cortando os bairros.
Ali em frente do nosso shopping tem semáforo, no outro quarteirão tem semáforo, no outro quarteirão tem semáforo, então o semáforo tem que ir para boa banda. Cruzamento, toda esquina tem. Então, a via de trânsito, a via urbana arterial, ela tem semáforo, ela tem cruzamentos e ela é tão grande que ela liga bairros. Quando ela não é sinalizada, a velocidade máxima dela é 60 km por hora, quando ela não está sinalizada. A mínima é sempre a metade da máxima. Se a máxima é 60, a mínima vai ser 30 km por hora. Então vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que decorar essas características aí. Ó. Trânsito rápido não tem semáforo, não tem cruzamento, mas tem acessos especiais com trânsito livre. Velocidade máxima é 80, mínima 40. Arterial, ela tem semáforo, tem cruzamento e ela é tão grande que ela passa por mais de um bairro. Ela passa por mais de um bairro de tão grande que ela é. Velocidade máxima 60, a mínima 30. Já a via coletora, ela tem semáforo, ela tem cruzamento, mas ela começa e termina dentro do mesmo bairro. É uma via que é ali restrita ao bairro, tipo Avenida A, Avenida B, Avenida C, Avenida D, Avenida E. Tem cruzamento, todas as esquinas. Em alguns desses cruzamentos tem semáforo. E ela é restrita ali apenas dentro do bairro, começa e termina dentro do bairro. Então, a velocidade máxima nela, quando não sinalizada, é 40 km por hora. Se você sabe a máxima, dividido por 2, você acha a mínima. 40 dividido por 2, 20 km por hora é a velocidade mínima. E por último, a via local. Via local é aquela viazinha de rua de conjunto, um conjuntozinho que um quarteirão, tipo assim, um quarteirão é 45, no outro quarteirão já é 47, no outro quarteirão já é 49, né? Que é só o quarteirãozinho, né? Aquela rua ali, uma esquina até a outra, no outro quarteirão já tem outro nome. Ela não tem semáforo, é uma ruazinha dentro do bairro, tem 2 cruzamentos, um em cada esquina, né? Tem 2 cruzamentos. E ela tem acesso restrito de só quem anda ali na rua, ali, quem anda ali no bairro, né? É aquela ruazinha de bairro de conjunto. Também é uma via local, aquelas que ficam dentro do condomínio fechado, né? Ali no condomínio fechado, só quem transita lá são os moradores e os visitantes. Elas não são abertas à circulação, né? Quem rege lá limite de velocidade, sinalização, é o próprio condomínio. É fechado, né? Então o acesso lá é restrito, né? Apenas para os moradores e os visitantes. Então a via local, quando não sinalizada, a velocidade máxima é 30 km por hora, a velocidade mínima é a metade, né? Metade de 30 é 15. Então aqui são os tipos de vias urbanas, as características de cada uma, as velocidades máxima e mínima de cada uma. Vocês vão ter que aprender, estudar e decorar essa parte aí, pessoal. Caem muitas questões sobre vias urbanas. Alguém tem alguma coisa a perguntar? Alguma dúvida? Posso continuar? Tá tranquilo? Pode continuar. Tranquilo, por enquanto. Pronto. Aqui, ó, vamos falar sobre as vias rurais. As vias rurais são divididas em duas: rodovias e estradas. A diferença é que as rodovias elas têm algum tipo de pavimento. Pode ser pedregulho, asfalto, concreto, pista. Já a estrada ela não tem pavimento, ela ali meio que na areia, né? A carroçal, a pissarra, né? Aqui vocês vão ter que observar o seguinte: a velocidade máxima, quando não sinalizada em pista dupla. O que é uma pista dupla? Uma pista dupla, as pistas são divididas por algum tipo de obstáculo físico. Aqui do lado esquerdo tem ali o guarda-reio, né? Aquela peça de, pelo menos aparenta ser o guarda-reio, aquela peça de metal. Ali do lado direito tem grama, tem areia. Aqui tem uma peça de metal que divide, um obstáculo físico. E aqui tem grama e areia que não é pista, né? Então aqui é uma pista dupla.
Aqui é uma pista simples, ó. Ela não é dividida por um obstáculo físico, e sim por desenho no chão, a pintura no chão. Aqui, 2 faixas contínuas. Pista simples não é dividida por obstáculo físico, e sim por uma pintura no chão. Pista dupla é dividida por obstáculo físico. Essa é a diferença. Por quê? Porque aqui, ó, quando for uma pista dupla, quando for em pista dupla, se você pegar os veículos automóveis, as caminhonetas são veículos mistos, né? Aqueles veículos de 2 cabines, picape tipo Hilux, 2 cabines, a picape, né, que é aberta, né? São as caminhonetas, a gente vai ver já já. E as motocicletas, esses 3 tipos de veículos automóveis, caminhonetas e motocicletas, em pista dupla, pista dividida por um obstáculo físico, a velocidade máxima, quando não sinalizada, é 110 km por hora. Os demais veículos, ônibus, caminhão, micro-ônibus, transporte escolar, a velocidade máxima em pista dupla é 90 km por hora. Já em uma pista simples, a velocidade máxima de automóveis, caminhonetas e motocicletas, quando não sinalizada, é de 100 km por hora. Os demais veículos, 90. Então, recapitulando, via urbana, as vias rurais são divididas em rodovias e estradas. As rodovias, a diferença delas é que elas são pavimentadas. Você vai observar o quê? Qual o veículo que a pergunta vai fazer. Se for automóvel, caminhoneta ou motocicleta, você vai observar. Se for em pista dupla, quando não sinalizada, a velocidade máxima é 110 km por hora. Quando for em pista simples, 100 km por hora. A pista dupla ela é mais segura, tem um obstáculo físico, né? Dá mais segurança. A pista simples dá menos segurança. É só um desenho no chão, não empata que um veículo vá para a contramão e se choque com o outro. Aqui já é mais difícil, né? Já aqui é muito mais simples um veículo ir para a contramão e se chocar. Então, em pista dupla, velocidade máxima, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. E qualquer outro veículo, independente de ser duplo ou simples, a velocidade máxima é 90 km por hora. Então você vai só observar automóveis, caminhonetas e motocicletas se é pista dupla ou pista simples. Se for dupla, 110 km por hora. Se for simples, 100 km por hora. Todos os outros veículos, não importa se é uma pista dupla ou simples, a velocidade máxima é 90 km por hora. Não importa, só vai se importar se é duplo ou simples quando for automóvel, caminhoneta e motocicleta. Na dupla, 110 km por hora. Na simples, 100 km por hora. Até o momento aí tá tranquilo? Rodovias? Show, tranquilo. Já quando for estrada não tem pavimento. É uma via rural, liga uma cidade a outra, não tem pavimento. Na estrada, qualquer veículo, não importa se é dupla, se é simples, qualquer veículo, velocidade máxima quando não sinalizada, 60 km por hora, pronto, simples. Estrada, máxima, 60 km por hora. Qual veículo? Não importa. Qualquer veículo, 60 km por hora. Já nas rodovias, você vai perguntar, era uma motocicleta, um automóvel ou uma caminhoneta? Aí ele vai dizer, era um dos 3 ou não. Se não for nenhum, velocidade máxima, 90 km por hora. Agora se for automóvel, você vai perguntar na pista dupla ou pista simples? Na dupla, 110 km por hora. Na simples, 100. Os demais veículos, não importa se é duplo ou simples, a velocidade máxima, quando não sinalizada, 90 km por hora. Qualquer coisa, podem perguntar aí, tá bom? Falamos de vias urbanas, falamos de vias rurais. Vamos agora falar sobre documentação. CRV, Certificado do Registro do Veículo. Para ficar mais fácil entender, o CRV é como se fosse, para nós, a nossa certidão de nascimento. Quando saímos da maternidade, hoje em dia não, é na maternidade mesmo, né?
Nossos pais nos registram, dão o nome a gente, né? Já sai lá com a certidão de nascimento. Antigamente você tinha que ir até o cartório registrar a criança. Antigamente você ia até o cartório registrar a criança. Mesma coisa quando você compra um carro zero. Você compra um carro zero, você tira lá da concessionária, que para nós seria a maternidade, você tinha que levar até o Detran para registrar o veículo. Então é muito parecido com a nossa certidão de nascimento. Você tem que registrar o veículo quando você compra ele zero na loja. Então, não precisa portar no veículo, porque não é um documento de porte obrigatório. Mesma coisa a nossa certidão de nascimento. A gente deixa ela em casa guardada. A gente anda com a identidade, carteira de habilitação, mas a nossa certidão de nascimento ela fica guardada em casa. É a mesma coisa aqui do registro. Não é de porte obrigatório. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado. Esse órgão executivo é o Detran, ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Então, todo veículo tem que ser registrado. Sai da concessionária, vai ser registrado. Então, CRV, Certificado do Registro do Veículo, equivalente à nossa certidão de nascimento, não é de porte obrigatório. Você registra o veículo, depois ele fica em casa. No registro tem o código do Renavan, tem o nome, o endereço, o CPF, a placa. Se for um carro usado, tem o nome do dono anterior, placa, o chassi, a espécie, tipo do veículo, o combustível, a marca e o modelo, o ano de fabricação, o ano do modelo, categoria, cor predominante. Nós falamos de um documento que não é obrigatório, que é o CRV, equivalente à certidão de nascimento. Agora, vamos falar... Só um minuto. Pronto, aqui. Vamos falar aqui quando é obrigatório a expedição de um novo CRV. Quando é obrigatório a expedição de um novo CRV, que é um certificado do registro do veículo, sempre que for transferida a propriedade. Gabriela vendeu o carro dela para a Luísa, Luísa pagou, ela vai querer colocar o carro no nome dela, agora é dela, ela pagou pelo veículo, ela vai no Detran, faz a vistoria e faz a transferência para o nome dela. Lembrando, tem que levar dinheiro, tá bom? Detran é dinheiro. Deixa de levar dinheiro não, senão você não faz nada não. Antigamente, era assim, se a Gabriela estava vendendo o carro para a Ana Luísa, ela comunicava o Detran que estava vendendo o carro, ela tinha 30 dias para informar a venda do veículo ao Detran, e a Ana Luísa tinha 30 dias para informar a compra e transferir para o nome dela. Se ela não fizer, multa grave, e se o veículo cair numa blitz, ele é retido, né? Retido até ela sanar o problema. Se não sanar no mesmo dia, como não dá para sanar, vai ser levado para o pátio, ela vai ter que ir lá depois registrar para retirar o veículo. Hoje em dia, devido a muitos problemas, quais eram os problemas? A Ana Luísa comprou o carro da Gabriela e ela tinha 30 dias para passar para o nome dela. Ela acabava não passando, vendia para a Luana o carro. A Luana vendia para a Nayane, a Nayane vendeu para o Israel, e as multas ficavam chegando na casa da Gabriela, né? A Gabriela foi atrás da Ana Luísa. A Luísa não vendia para a Luana. A Gabriela foi atrás da Luana. A Luana, não, eu vendi para a Nayane. A Gabriela foi atrás da Nayane. A Nayane vendeu para o Israel. Só que o Israel trocou de celular, ninguém consegue mais rachar. E tome multa chegar na casa da Gabriela. Tome multa e tome multa. Então, para evitar isso, foi criado o DUT eletrônico, né? A pessoa quer comprar, outra quer vender, eles se encontram lá no cartório,
é feito o DUT, documentação da venda do veículo. A partir daquele momento, a Gabriela não tem mais nenhuma responsabilidade com aquele veículo, porque ela vendeu lá no cartório, foi feito o DUT, e daquele dia em diante a responsabilidade do veículo é da Ana Luísa. A Ana Luísa talvez nem transfira para o nome dela, continue no nome da Gabriela, mas a Gabriela tem um documento que garante que ela vendeu e a pessoa tinha que transferir, não fez, mas exime a Gabriela de qualquer culpa, né? De multa, de qualquer coisa que o veículo venha a cometer. Foi a maneira que arranjaram para acabar com essa dor de cabeça, né? Então, sempre que for transferida a propriedade, tem que ser emitido um novo documento com o nome do novo proprietário. As pessoas não fazem isso, né? Dá dor de cabeça, só que agora tem um DUT que acabou com isso, né? Segunda situação, que tem que ser feito um novo registro quando mudar de endereço. Quando mudar de endereço é para ser feito um novo registro com o endereço atual. Por quê? Porque caso você leve uma multa, vão mandar para o endereço errado. Tem que mandar para o seu endereço, né? Então, mostrar aqui a placa do carro. Antigamente, ainda tem alguns carros, muitos carros ainda tem, né? A placa antiga. Aqui, esse daqui tá maior, né? A placa antiga, ela vem essa tarjeta aqui, ó, logo em cima aqui da placa, né? Essa tarjetazinha aqui de cima. Curitiba, acho que é Paraná, né? Paraná, Curitiba, né? Então, você trocar de cidade, você tem que trocar a tarjeta. Por exemplo, você vendia o carro para uma pessoa, ou então você mora em Fortaleza e ia morar em Maracanaú. Você tinha que informar a mudança de endereço e você tinha que trocar essa tarjetazinha aqui. Você ia lá no Detran, pagava, fazia a vistoria, era feita a troca da tarjeta, né? É feita a troca da tarjeta e você recebia um novo registro com nome e endereço, né? Com seu nome e endereço novo, né? Então, sempre que for transferida a propriedade ou mudança de endereço, tem que ser emitido um novo CRV, né? E se for a placa antiga, trocar a tarjeta, né? Se não, troca pela placa nova que não tem a tarjeta, né? Terceira situação em que tem que ser feito um novo registro, novo CRV, mudança da cor original do veículo. A Ana Luísa tem um carro branco, comprou um carro branco, só que ela quer adesivar o carro todo de rosa. Ela vai alterar uma característica original do veículo, né? Adesivou todinho de rosa o carro. Ela tem que ir no Detran, fazer a vistoria, pagar lá, né, pela vistoria e pagar para a mudança de cor, né? Cor predominante, de branco para rosa. Não sei se é R$50, R$80. Aí é expedido um novo documento com a cor agora do veículo, né? Agora com a cor rosa. Ah, mas a Luísa não gostou da cor, mandou tirar o adesivo. Tem que ir de novo no Detran, fazer a vistoria, pagar de novo, pagar para trocar e expedir um documento com uma cor branca de novo. Mesma coisa se colocar o gás natural veicular. Se colocar o gás natural veicular, se alterou uma característica original do veículo, né? Ele era apenas álcool e gasolina, né? O Total Flex, e passa a ser álcool, gasolina e gás natural veicular. Você vai ter que fazer a vistoria no gás, a vistoria no carro, se mandar alterar, colocar um terceiro tipo de combustível e é expedido um novo documento com gás natural. O gás natural tem que ser feita a vistoria dele, não sei se é semestral, tem que ser feita a vistoria dele semestral, e se você retirar, tem que ir lá no Detran de novo, pagar a vistoria, manda pagar para alterar o documento para tirar o gás natural do veículo. Então tudo tem que ter dinheiro. E a última situação aqui é a mudança de categoria. Vocês vão ver mais na frente a questão da categoria.
Se você tem o seu carro particular e você resolve colocar ele numa vaga de táxi, ele deixou de ser um carro particular para um carro de aluguel. Então vai ter que ser mudada a placa do veículo, a cor, né? Você tinha a placa de cor cinza, numeração preta, vai para a placa vermelha. Você mudou de categoria. Você não, o seu veículo, né? Ou se você tem um carro particular e você foi trabalhar numa autoescola e decidiu alugar ou arrendar seu veículo para autoescola. Seu veículo era particular, vai passar a ser um veículo de aprendizagem, né? Vai ter que colocar as faixas amarelas na lateral de 20 centímetros, vai ter que trocar a placa para veículo de aprendizagem. Tudo isso é pago lá no Detran, tá bom? Detran pode levar dinheiro, né? Então essas são as 4 situações que vai ter que ser expedido um novo registro, um novo CRV. Transferência de propriedade, mudança de endereço, alteração das características originais e mudança de categoria. Tudo tranquilo até aqui? Beleza, então vamos à frente. Agora vamos falar do CRLV. Aumentou o que? Uma letra L, né? Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Nós chamamos de licenciamento. É um imposto anual, você paga todo ano esse imposto. É o procedimento anual relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico, que é o licenciamento, né? Que é o CRLV, Certificado de Licenciamento Anual. Então, vocês imaginam aí vocês comprarem um tênis. Vocês compraram o tênis em 2022. Se chegou em 2023 e o tênis ainda está com vocês, ele ainda funciona, ele ainda não rasgou, nem se despedaçou, então você ainda tem um veículo em 2023, você vai ter que pagar um imposto porque ele viveu mais um ano. Se o seu tênis passou também de 2023 para 2024, você vai pagar o imposto de novo. Por quê? Porque ele passou mais um ano. Então é um valor que você paga todo ano por ter um veículo. O carro já é caro, caríssimo o carro hoje em dia. Você paga por ele, não é de graça. E todo ano você tem que pagar um imposto por você ter um carro. O licenciamento ele é análogo à nossa identidade. Quando a gente é abordado por aí, você tem que se identificar, mostrar que é cidadão, que está em dias com as leis, né? Você tem que mostrar seu documento. Mesma coisa, o seu carro. O documento que você vai mostrar é o CRLV. Ele sim aqui é de porte obrigatório. Comparando com o ser humano, seria a nossa identidade. Você tem que se identificar para fazer uma viagem no aeroporto, tem que levar documento. For abordado na rua, você tem que ter um documento que comprove quem é você, seu nome. Então, todo ano você tem que expedir um novo licenciamento, todo santo ano. Se você não fizer, não pode transitar com o seu veículo, ele vai ser retido. E tem um detalhe no licenciamento, você só pode licenciar o veículo, né? Você pode pagar o licenciamento depois que você pagar todas as outras taxas que ele possui no veículo. Exemplo de taxa, o IPVA. Você só pode licenciar se o IPVA estiver pago. Multas, se tiver 3, 4 multas, só pode licenciar depois de pagar as multas. DPVAT, você só pode licenciar depois de pagar o DPVAT. O que tiver em aberto, você tem que pagar. O que estiver em aberto, você tem que pagar para poder licenciar. É tipo uma compra casada, só pode licenciar se pagar todas as taxas. Até onde eu sei, só existe aqui no Brasil. É um imposto que o brasileiro paga todo ano para poder transitar com o veículo nas vias. O valor varia por estado. Em 2022, no Ceará, era R$ 155 para a motocicleta e R$ 181 para os outros veículos. Então, é o primeiro imposto aqui nós estamos falando que ele é cobrado anual. Primeiro imposto que ele é cobrado anual. Se não pagar, não pode transitar com o veículo.
E para pagar, tem que pagar todas as taxas que estejam em aberto. Multa, IPVA, DPVAT, se tiver em aberto, para poder licenciar, você vai ter que pagar tudo. Licenciou, é expedido um novo licenciamento daquele ano vigente. Você licenciou em 2023, isso é um documento, licenciamento 2023. Você licenciou em 2024, pagou, isso é um documento, licenciamento 2024. 2025, pagou, licenciamento do ano 2025. Todo ano você tem que ter um licenciamento do ano vigente. Se você for o proprietário do veículo, você baixa o aplicativozinho lá da carteira digital, lá já fica o seu licenciamento, né? Quando você for abordado, você pode mostrar ele. Aqui o certificado de registro de licenciamento do veículo vem praticamente os mesmos dados que vem lá no registro, né? Os mesmos dados. E o licenciamento, antigamente, ele chegava na sua casa pelo correio, você ia lá e pagava. Hoje em dia não, você tem que estar observando o tempo. Como? A placa do seu veículo, você pega o último numeral dela. Se terminar com o numeral 1, significa que ele é o mês de janeiro. Você soma mais 2 meses, se é janeiro, né? Numeral 1, fevereiro e março. Você tem até o dia 10 de março para pagar o seu licenciamento. Aí você pode fazer, tipo, se caiu no sábado, né? Você pode pagar no próximo dia útil, né? Se dia 10 é um sábado, dia 11 domingo, dia 12 segunda-feira. Se caiu no domingo, próximo dia último. Dia 10 no domingo, dia 11 na segunda-feira. Se caiu no feriado, você paga no próximo dia útil. Se o final da placa é a numeração 2, é como se fosse o mês de fevereiro, você soma mais 2 meses. Março e abril, você tem até o dia 10 de março e abril para pagar o seu licenciamento. E quando o final for 0, você, como se fosse o numeral 10. 10 é o mês de outubro. Você soma mais 2 meses, né? Novembro, dezembro, você tem até dia 10 de dezembro para efetuar o pagamento. Cuidado, ele não chega mais na sua casa, você tem que baixar da internet e pagar, né? Cuidado para não esquecer de ser retido por aí parado, né? Ele se torna como um bônus para a gente, lá imposto mesmo. Se torna o quê? Uma forma de bônus, além de serviço, além de rodar o veículo, ou só é para rodar mesmo? Me explica o que seria um bônus, eu não entendi. Um bônus, como assim? E aí, a gente tem outro benefício a mais ou só trans... É porque tá cortando, alguém conseguiu ouvir? Pode repetir o que ele falou, por favor? Leonardo, se você não pagar, não pode transitar com o veículo. Você não recebe nada mais. Você não tem nenhum benefício, certo. nenhum bônus. Resumindo, Somente para... É só o licenciamento só funciona... não pagou, não pode transitar com o veículo. Simples assim. Você não recebe nada mais, nenhum presente, nem nada. Não pagou, não pode andar. Pronto. Beleza? Alguns veículos são dispensados do licenciamento. Esses veículos são de uso bélico. São veículos das Forças Armadas, né? Tipo Marinha, Exército, Aeronáutica. Os veículos licenciados no estrangeiro, antes de chegar aqui, eles foram licenciados em outro país. Eles não precisam pagar o licenciamento daquele ano, mas no ano seguinte tem que pagar. Fabricados no Brasil para fins de exportação, foram fabricados aqui e não são vendidos aqui, eles são vendidos tipo Colômbia, Venezuela, Argentina. Então eles não precisam pagar o licenciamento, eles não vão rodar aqui. Os veículos novos, eles saem da concessionária novo, né? Você tem um mês para emplacar, né? Você tem um mês para poder andar com ele sem placa. Se você for parado, eles vão perguntar, né? Porque você está sem placa, você vai dizer que acabou de comprar o veículo, vai mostrar a nota fiscal indicando o tempo, né? Se tiver menos de um mês, beleza. Mais de um mês você vai ser multado. Multado, o veículo pode ser recolhido.
E os veículos de competição ou finalidade análoga? Pode perguntar, Fabiana. E pode gerar multa, tipo, se for pego no veículo que não tem placa, tipo, Certeza, novo, mas certeza, passou de 30 dias. Aí gera certeza, multa. certeza. Ok. Não se iludam, pessoal. Aqui o trânsito, tipo assim, o Leonardo ele perguntou sobre bônus. Pessoal, aqui não tem nenhum bônus, não. Não se iluda aqui. Vacilou, perde dinheiro. Vacilou, perde dinheiro e se tiver desacordo com a lei, é dinheiro. Você vai perder dinheiro. Não tem nenhum bônus. Não. Pelo menos eu desconheço. Tá bom. Então, se tornar uma multa, né? Grave ou razoável? Grave, grave. Grave. Dependendo da situação, o seu veículo vai rebocado. Você vai ter que pagar o reboque, a estadia, até você pagar todas as taxas para tirar, para ir licenciar, registrar. Você vai gastar um dinheirinho, viu? Então, se for perguntar dos veículos dispensados do licenciamento, os de uso bélico das Forças Armadas, os que foram licenciados no estrangeiro, a partir do ano seguinte tem que licenciar aqui. Os fabricados no Brasil para vender fora, como não vão rodar aqui, não precisa ser licenciado aqui, eles são vendidos em outros países. Os veículos novos têm um mês, e o veículo de competição é um veículo que ele não trafega na rua, né? Ele é só dentro do autódromo ali, tipo kart, tipo um carro de corrida. Ele não vai andar nas vias, né? Então não precisa ficar pagando licenciamento. DPVAT é um seguro, né? Seguro obrigatório, que ele é diferente daquele seguro que vocês colocam no carro e na moto de vocês. Ele não cobre danos materiais. Pode falar, Leite. Tem muito tempo, né, que a pessoa para tirar esse negócio do carro, da moto. Acho que é de 2000, é 1900 e alguma coisa. Acho que deve estar falando do IPVA, né? O IPVA, 15 anos você fica isento. Se o veículo tiver 15 anos é isento. É o IPVA. Beleza? Tá certo. Tranquilo. Então, o DPVAT, né? São danos pessoais causados por veículos automotores. Ele não cobre danos materiais. Ele cobre danos pessoais causados à pessoa, né? O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre. Indeniza as vítimas de acidentes de trânsito nos casos de morte, que é o caso mais extremo, né? Interrupção da vida. No caso de invalidez. No caso de despesas médico-hospitalares. Então, se você sofreu um acidente, teve gastos, né? Você comprovar os gastos ou teve sequelas, né? Você vai ser indenizado pela seguradora. Eu acho que aqui a seguradora líder, se não me engano, não sei se mudou. O dono do veículo automotor é obrigado a pagar todo ano também, pessoal. Todo ano é obrigado a pagar o DPVAT, todo santo ano. Então, nós falamos do licenciamento, que é anual. Estamos falando agora do DPVAT, né? Pedestre e passageiro não pagam, mas tem direito se sofrer acidente de trânsito. Qualquer pessoa que sofrer um acidente de trânsito tem direito ao seguro DPVAT, com exceção do motorista inadimplente que está devendo. Motorista inadimplente não tem direito. Não cobre danos materiais, apenas físicos. Não cobre danos materiais, apenas físicos. O valor, ele é crescente, né? O mais barato são despesas médicas, que você sofreu um acidente, né? Teve que ir para o hospital, teve que comprar medicação para dor, isso, aquilo, outro, né? Você comprova as despesas, né? Tem que obedecer dois quesitos, né? Após o acidente, você tem que dar entrada em um hospital e ali no SAMI, né? Na triagem ali na entrada, na hora de fazer a ficha, você tem que comunicar que foi um acidente no trânsito, né? Tem que comunicar, se não comunicar vai dar problema, você não consegue não. Depois de você sair do hospital, você tem que fazer um BO, boletim de ocorrência, na delegacia mais próxima do local onde aconteceu o acidente. Então, tem que obedecer dois quesitos. Fazer o BO e tem que dar entrada no hospital para ter a ficha, né? A ficha,
que é feita ali no SAM, indicando que foi um acidente de trânsito. Então, o valor mais barato são as despesas médicas. Depois vem a invalidez parcial, invalidez porque é permanente o resto da vida, parcial porque é da cintura para baixo, né? A paraplegia, né? A pessoa fica paraplégica da cintura para baixo, não consegue mais mexer nada. A invalidez total é a tetraplegia do pescoço para baixo, acidentes que atingem a coluna, né? Então, do pescoço para baixo, se você não tiver uma pessoa que lhe dê cuidado, você vai morrer, né? Não consegue mais se mexer, então invalidez total. E a morte, que é a interrupção da vida, ela, se a pessoa falecer no trânsito, não chegar a morrer, os dependentes, né, os familiares têm direito a receber R$13.500, até a última vez que eu soube, R$13.500. Os familiares têm direito a receber, e esse valor vai baixando. Se for invalidez total é um valor, parcial é um valor, e despesas médicas outros valores, dependendo da situação. É avaliado por uma perícia médica, né? Você vai lá mostrar quais foram os danos causados e assim vai receber a indenização equivalente, né? É o que eles dizem, né? Então, os motociclistas pagam um valor maior. O DPVAT de uma moto é muito maior que o de um carro, porque os gastos aqui aos cofres públicos são muito maiores com motociclistas do que motoristas de veículos de 4 rodas, né? Eles dão muito mais entrada ali nos hospitais de JF, queda de moto, acidente com motocicleta, do que os veículos de 4 rodas. Então, como eles gastam mais, então eles pagam mais também. O DPVAT de uma moto é bem mais caro. Acho que chega a ser o dobro ou triplo de um veículo de 4 rodas. Não cai na prova, mas há 3 anos que o brasileiro não paga o DPVAT, pois o governo declarou que tem muito dinheiro em caixa, o antigo governo, né, antes desse atual. Fato nunca acontecido antes, desde o dia da criação do DPVAT, né? Eu tenho quase certeza que esse ano nós vamos voltar a pagar o DPVAT. Então, um exemplo aqui, a Luana e a Maria, a Luana, a Melry e a Brenda estavam andando de carro, atropelaram, só um exemplo, viu, pessoal? Atropelaram uma moça na via. O carro estava em dias, tanto o motorista, as passageiras e a pedestre têm direito. Se a motorista, proprietária do veículo, não tivesse em dias, se ela estivesse inadimplente, ela não tem direito a receber o DPVAT, pois está devendo mesmo. Ela não tem direito a receber o DPVAT, só recebe se tiver em dias. Isso, dono de veículo. Já os outros recebem se preencher os quesitos, né? Da entrada lá no hospital, dizendo que foi um acidente, e fazer o BO e ter ficado com algum tipo de sequela, algum gasto, né? O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, né? Então, falamos do licenciamento, que é anual, você tem que pagar todo ano por ter um carro. Falamos do DPVAT, que é anual, você tem que pagar todo ano. E agora do IPVA, que também é anual, você tem que pagar todo ano. Incide sobre a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie, devendo ser pago anualmente pelo proprietário ou responsável do veículo. Só existe aqui no Brasil também, você pagar todo ano. Imposto pelo bem de consumo, qualquer outro bem só pagamos imposto no ato da compra, já que é todo ano, né? E ele é calculado em 3,5%. Você pega o valor do veículo, a gente pegou um veículo aqui de R$80 mil, 1% daria 800, né? Você pega ali 800 vezes 3, que dá 2.400. Tem que somar ainda com 0,5%, que é 3,5, né? 0,5% é a metade de 1%, a metade de 800 é 400, então fica a soma 2.400 mais 400. Um veículo de R$80 mil, o IPVA é R$2.800, todo ano, só para poder andar no veículo. Então, Isso aí aumentando, viu?
E aumentou esse ano, né? Parece que o carro tá ficando mais caro, em vez de ficar mais barato, tá passando os anos. É, porque o pessoal não está mais comprando carro zero, aí os carros usados aumentam o valor. É uma consequência, né? Ninguém mais tem mais dinheiro para comprar carro zero, aí o carro zero aumenta de Ano valor. passado foi só 680, esse ano tá 1.000 conto. Eu não sei que ano que vem quanto é que vai estar. Deus nos ajude, né? Então, falamos de 3 impostos anuais: IPVA, DPVAT e licenciamento. Por isso que eu tenho 3 empregos, né? Quando eu não tenho 2, eu tenho 3, né? Porque senão não dá para pagar nada. Quando o seu carro atinge 15 anos de idade, não precisa mais pagar o IPVA. Quando ele vira debutante, né? Não precisa mais pagar o IPVA. Antigamente era 10, aumentaram para 15. Documentos de porte obrigatório. CRLV, que é o licenciamento, né? Licenciamento, você é obrigado a andar com ele. Se você for parado e não tiver, multa leve. Isso, documento obrigatório de quem? Do veículo. Do condutor, se no caso for ainda a primeira habilitação, né? Uma PPD, tem que andar com a PPD. Se for já depois da PPD, a CNH, né? Carteira Nacional de Habilitação. Se for pegue pilotando sem documento do veículo, multa leve, retenção do veículo. O que é um veículo ficar retido? Ele fica ali retido até sanar o problema. O problema você vai buscar, manda alguém deixar o licenciamento, imprime na internet, dá um jeito. CNH ou PPD, vai buscar. Eu sou igual o Júlio mesmo, quando eu tenho 2 é porque eu tenho 3, né? Me espelho no Júlio mesmo, pai do Cris. PPD ou CNH, se você não estiver portando, você pode pedir para alguém buscar, mototáxi, alguém deixar, um entregador. Ou então, como o problema não está no veículo, e sim o condutor que não está portando o documento, você pode passar para alguma pessoa dirigir, um colega seu habilitado. Pode ligar para quem estiver lá perto, né? Buscar o veículo. Só que um detalhe, essa pessoa ela vai assinar um documento que durante 12 horas aquele veículo está sob a responsabilidade dela. Durante 12 horas aquele veículo está sob a responsabilidade dela. Identificação dos veículos pode ser feita de maneira externa e de maneira interna. De maneira externa, placa dianteira e traseira nos veículos de 4 rodas. Veículos de 2 rodas, apenas placa traseira. E como ainda nem todos os veículos têm essa placa do Mercosul, né? As placas antigas elas são lacradas na estrutura. Elas têm um lacre, é um aramezinho. A gente até mostrou a placa aqui nesse instante, deixa eu ver se eu não fechei, tá aqui. Aqui, ó, é um aramezinho, aqui é o lacre, essa parte azul aqui é o lacre. Esse aramezinho vai até na estrutura do veículo, passa por dentro de um furo, para ficar assim, para explicar de maneira mais fácil. Passa por dentro de um furo, volta até aqui, passa aqui de novo por dentro da placa e é colocado o lacre. Lacrada na estrutura. Vai até o chassi do veículo, né? Vai até uma parte metálica do veículo, passa por dentro de um furo e volta até aí e é colocado o lacre. Então a placa traseira é a única que é lacrada na estrutura do veículo. Hoje em dia, com essa placa do Mercosul, né, não tem mais lacre, né? Com essa placa do Mercosul não tem mais lacre, não tem mais essa tarjetazinha aqui, ó. Que se você trocasse de cidade, tinha que trocar a tarjeta, né? Para a nova cidade. Então, identificação do veículo de maneira externa. Placas dianteira e traseira no veículo de 4 rodas, sendo a traseira lacrada na estrutura. E apenas placa traseira na motocicleta, sendo traseira lacrada na estrutura. Se for a placa antiga, só a placa nova não tem lacre.
E de maneira externa tem a numeração do chassi e a numeração do monobloco do motor. São identificações internas do veículo. Tem algumas outras que são a numeração do chassi vem no vidro, vem no cinto de segurança e vem em outros locais, né? Mas as mais conhecidas e caem na prova: externa, placa dianteira e traseira; interna, chassi e monobloco. O veículo de 2 ou 3 rodas é dispensado o uso da placa dianteira. Conduzir veículos sem uma das placas ou com lacre ou... Professor, Pode falar. você, só um minuto. Você falou sobre a prova, a identificação, não é isso? É Sim. sobre o chassi e as placas, é isso? Sim. A externa placa, externa placa e interna seria o chassi. Numeração do chassi e numeração do monobloco do motor. Vai fazer alguma pergunta que eu não ouvi ainda? Era só isso ou tu vai perguntar alguma coisa, irmão? Alguém está me ouvindo aí? Sim, tá ouvindo, tá dando vai estar. Ele perguntou alguma coisa e eu não ouvi, foi ou não? Não, acho que foi o que ele falou mesmo, acho que caiu a internet dele. Tô entendendo. Então, enquanto ele não volta aí, né? Então, conduzir veículos sem uma das placas ou com lacre rompido ou uma inscrição no chassi tipo manchada ou adulterada, ou a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. Então, no caso sem a placa que perguntar, né? Multa gravíssima, pois não sabe se aquele veículo é roubado, se não foi, né? E detalhe, Professor, pode o perguntar. fala a placa clonada, não é isso? Não, nem é clonada, é a suspeita, né? Que está adulterada ou clonada, né? A suspeita, né? Eles ficam lá, podem suspeitar. E nessa época de chuva, pessoal, é muito comum a gente passar numa poça d'água e ficar a placa, viu? É comum demais. Nessa época de chuva, você passa por um local, quando você chega mais na frente que olha, tá sem a placa. Tem gente que acha as placas, fica atrás dos donos para pedir uma gratificação. Então, Já aconteceu comigo, ó. é muito comum, comigo também já. Você volta lá na posta, você vai procurar a placa lá, você acha todo mundo, menos a sua. Você vai procurar a placa, você acha 10 placas. Só não acha a sua, é impressionante isso aí. Então, se eles tiverem alguma dúvida se a sua placa foi violada, é falsificada, ou chassi, ou está faltando o selo, né? Penalidade de uma multa gravíssima. O veículo é apreendido, né? Vão levar para o pátio até para fazer a vistoria, né? Ele é removido até o pátio do órgão, se for OMC, se for Detran, e vai ser feita a vistoria para realmente ter certeza se o veículo foi adulterado, se é roubado, se é falsificado ou não, né? Como os veículos são classificados? Os veículos são classificados pela sua tração, sua espécie e sua categoria. Quando a gente falar em tração, é a força que o veículo necessita para se movimentar. Tração é a força que ele necessita para se movimentar. Espécie é o tipo de veículo de acordo com o uso e a carga que ele pode levar. É o tipo de veículo de acordo com o uso e a carga que ele consegue levar. E a categoria indica a finalidade do veículo. Então, recapitulando, tração é a força que o veículo necessita para se movimentar. Dá um exemplo: um automóvel particular comum, ele é movido a álcool, a gasolina. A bicicleta é propulsão humana, a gente que pedala e faz ela se mexer. Um carro elétrico é eletricidade, né? Então, os veículos podem ser classificados quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Tração, que faz o veículo se movimentar. A espécie é o tipo de veículo de acordo com o uso e a carga que ele pode levar. É o tipo do veículo de acordo com o uso e a carga que ele pode transportar. E quando a gente fala em categoria, é a finalidade para que usado o veículo. A
finalidade para que o veículo é usado. Tudo bem até aí? Comecei. Então, quanto à tração, automotor são os veículos que são a combustível fóssil. O veículo automotor é o veículo que é movido a álcool, ou a gasolina, ou a diesel, chamado veículo automotor. Aqueles combustíveis fósseis, álcool, gasolina, diesel. O veículo elétrico, movido a energia, né? Coloca ali, ou troca as baterias, ou liga ele na tomada, né? Quer perguntar, Leonardo? Pode perguntar, irmão. Não, eu acabei de voltar, minha internet tinha A caído. internet está ajudando não, né? Hoje aí, notei já. Não, tá. Ninguém hoje na internet, viu? Internet abençoada. Macho, a minha aqui também é ruim hoje em dia, até que ela tá aqui. Eu não vou nem falar mal da bichinha, não, não, tá ótimo, meu filho. Não, nem Vai falar que mal dela, cai. não. Vai que ela escuta, né? Vai que ela fica Ô, sentida. Vitor, Pode falar, Thaís. o senhor pode repetir só essa parte aí da especificação do veículo que passou, Aqui, referente à tração, isso. pronto. A Tração, categoria, né? Categoria. pronto, ó. Os veículos são classificados quanto à sua tração, a espécie e a categoria. Eles são classificados de três maneiras. Quando se classifica o veículo por tração, é o que faz ele se mexer, o que dá força para que ele se mexa. Quando veículos são classificados por espécie, é de acordo com o uso e a carga que ele pode levar. E quanto à categoria, é relativa à finalidade do veículo. A gente vai ver já já para ficar mais fácil os exemplos. Vamos começar aqui pela tração, tá bom? Quando chegar lá Tá bom, na obrigada. categoria, vai ficar mais fácil. Então, quanto à tração, é o que faz o veículo se mexer. O automotor, um veículo álcool, gasolina ou diesel. O veículo movido a eletricidade, ou você troca ali as baterias, né? Ou você tem que ligar na energia para carregar, né? O veículo elétrico. O veículo de propulsão humana é o veículo que ele se mexe através da força do ser humano, né? A bicicleta, ele tem que estar pedalando. O skate, ele tem que dar aquele impulso ali com o pé, né? O patins, ele tem que estar fazendo aquela dança ali para fazer o patins se mexer, né? Então, propulsão humana é o ser humano que faz com que o veículo se mexa. A força do ser humano. Tração animal é o animal puxando o veículo. Pode ser um cavalo, um jumento, um boi, um búfalo, né? Puxando ali uma carroça, né? Então o veículo se mexe porque o animal está puxando. O reboque, pessoal, o reboque é um veículo puxando o outro, né? Só que eles são independentes, ó. Eles são puxados por alguma coisa aqui, tipo uma corda, ó. Eles são independentes. O reboque é um veículo que ele, se até empurrando, ele anda. Se você tiver força bastante. Já o semi-reboque, ele é apoiado. Deixa eu pegar aqui um caminhão aqui. Caminhão. Caminhão é um exemplo de um semi-reboque, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu pegar só o cavalo motor, peraí. Cavalo motor. Nós chamamos esses caminhões aqui. Peraí.
Esse tipo aqui de veículo, ó, ele tem o semi-reboque apoiado em cima dele. Ó. Tá aqui outro. Ele tem a cabine lá na frente, onde fica o motorista. E essa parte aqui de trás é justamente para um reboque ser apoiado sobre ele, né? Então a diferença do reboque para o semi-reboque, o reboque ele não é apoiado sobre o veículo, ele é puxado, né? Ele não é apoiado sobre o veículo. Já o semi-reboque, ele é apoiado sobre, né? Tem que ter um caminhão daquele tipo ali, que é caminhão trator. Deixa eu ver aqui, caminhão trator. Esse tipo de caminhão aqui, ele tem o semi-reboque apoiado sobre ele. Ó. O semi-reboque ele é apoiado sobre esse tipo de veículo aqui. Ó. Então, o semi-reboque ele é apoiado em cima do caminhão trator, o semi-reboque, e o reboque ele é puxado. O reboque ele é puxado, ó, e o semi-reboque ele é apoiado sobre. É a diferença, né? Então, quando a gente volta lá para a classificação dos veículos, quando falei em reboque, o reboque ele é puxado e o semi-reboque ele é apoiado sobre, ele fica em cima do caminhão trator. Então, essa é a classificação dos veículos quanto à sua tração. Até aí, tá tranquilo? Agora vamos ver a classificação dos veículos quanto à sua espécie, né? São os tipos de veículos de acordo com o uso e a carga. Oi? Não sei se ela falou comigo. Então, quanto à espécie, vai ser a classificação do veículo quanto ao seu uso e quanto à carga que leva. Então, um veículo de passageiro, ele é destinado a levar ali uma quantidade razoável de passageiros e tem um porta-malas que leva uma quantidade razoável de bagagem, né? Então, veículo de passageiros é um veículo comum, nosso veículo particular, veículo comum, né? Chamado veículo pequeno, né? Já um veículo chamado de carga, né? Espécie de carga, ele é um veículo destinado a levar poucos passageiros. Quer perguntar, Leonardo? Foi sem querer. Um veículo chamado de veículo de carga, ele tem que levar poucos passageiros e uma maior quantidade de carga. Por exemplo, aqui, esse veículo aqui, ele tem aqui uma cabine que leva aqui no máximo 3 pessoas, um motorista e 2 ajudantes que embarcam ou desembarcam a carga. Esse veículo é chamado de caminhonete. Caminhonete, ele é destinado para levar carga. Ele tirou a segunda cabine ali de passageiros para ter mais espaço para levar carga. Ele tirou a segunda cabine, pois a função dele não é levar passageiros e sim carga. Ele leva ali um motorista e 2 ajudantes para ajudar a carregar e descarregar, porque a função desse veículo é levar carga. Desse aqui é levar pessoas, leva mais pessoas do que carga. Esse aqui leva mais carga do que pessoas. Esse outro aqui é o chamado veículo misto, chamado de caminhoneta. Caminhoneta, ele leva uma quantidade razoável de pessoas, ele tem 2 cabines, leva uma quantidade razoável de pessoas e leva uma quantidade razoável de carga. Tem um bagageiro ali, estilo picape, né? Não é tão grande quanto a de uma cabine, mas dá para levar uma quantidade de carga maior do que um veículo pequeno. Por isso ele é chamado de veículo misto. Ele tanto leva pessoas quanto carga. Tanto leva pessoas quanto carga. Já o de passageiro leva mais pessoas do que carga. Esse aqui leva mais carga do que pessoas. Esse aqui é o meio termo. Uma quantidade razoável de pessoas e uma quantidade razoável de carga. Essa é a diferença de caminhonete para caminhoneta. Caminhonete é destinado para carga, leva poucas pessoas e uma quantidade maior de carga.
Caminhoneta é um veículo misto, leva uma quantidade razoável de pessoas e uma quantidade razoável de carga. Veículo da espécie especial é um veículo que ele tem um uso específico. Ele tem um tamanho maior que os outros, ou uma largura maior que os outros, ou uma altura maior que os outros, pois ele tem uma função específica. Esse aqui é aquele veículo de levar aquelas pás eólicas, né, que tem aquelas turbinas de energia eólica ali nas praias, né? Ele é um caminhão gigantesco, né? Ele tem esse tamanho diferenciado. Ele é um veículo especial, porque ele tem um comprimento maior que um veículo comum, né? Então ele é chamado veículo de espécie, né, especial. O veículo de tração, aquele que eu não botei aqui, o cavalo trator, né? O veículo de tração é o cavalo trator, o caminhão trator, né? Cavalo trator, caminhão trator, caminhão trator, né? Que ele leva o semi-reboque, né? Ele leva o semi-reboque. Ele tem essa parte aqui para levar o semi-reboque. Chamado de caminhão trator, né? É um veículo de tração para levar grandes cargas, né? Aqui leva muita carga mesmo, né? Caminhão gigantesco, né? Tamanho desse aqui, ó. Tamanho desse, ó. Então, leva muita carga mesmo, né? O veículo de tração. O veículo de competição, o veículo de corrida, né? Competição, veículo de corrida. Fórmula 1, Fórmula Indy, esses karts, né? Veículo de competição. O veículo de colecionador são veículos antigos que foram restaurados, né? Veículos antigos que foram restaurados. A placa daquela época não existe mais, ele tem uma placa especial nova para ele, porque é um veículo de colecionador, né? Ele foi restaurado, caríssimo por sinal esses carros. Então é a classificação dos veículos por espécie, né? Por espécie pode ser de passageiro, finalidade de levar passageiros, de carga, finalidade de levar carga e poucas pessoas. O misto leva tanto uma quantidade razoável de pessoas e uma quantidade razoável de carga. O especial leva cargas de tamanhos exagerados, tamanhos diferentes. Um veículo especial feito só para aquele tipo de carga. Um veículo de tração, um veículo que leva muita carga, né, que tem muita força. Um veículo de competição para a corrida, né, específico para a corrida. E um veículo de colecionador são carros antigos, né, que foram restaurados, que não são fabricados há muitos anos, né. São veículos de colecionador. Quanto à espécie de passageiro, veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens, de 5 a 7 pessoas, com porta-malas para bagagem, né? Geralmente leva pouca quantidade de bagagem. A caminhonete destinada para o transporte de carga, apenas uma cabine para passageiros, 2 passageiros além do motorista, é a carroceria maior destinada a levar carga, né? Quanto à espécie, a caminhoneta, veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiros, leva uma quantidade razoável dos dois. Tem 2 cabines para passageiros, total de 5, e carroceria mais curta para carga, né? Mais curta do que o veículo de carga, mas ainda leva uma quantidade razoável de carga, né? Quanto à espécie especial, veículo cujas dimensões de largura, comprimento e altura ultrapassam as dimensões do veículo padrão, tem função de levar objetos específicos, né? Agora a classificação do veículo quanto à categoria. Quanto à categoria, indica a finalidade do veículo, para qual fim esse veículo é utilizado. Aqui já fica mais fácil, né? O veículo particular, para o seu uso pessoal, né? O veículo que nós temos nas nossas casas, né? O veículo para uso pessoal, ele vem com a placa cinza e legendas pretas, né? Veículo particular, nosso uso pessoal. O veículo de aluguel, ele é para transporte público e aluguel, são os coletivos, os ônibus e os táxis. Vem na cor, a placa vem com fundo vermelho e a simbologia branca.
os veículos de experiência ou veículos de fabricante, aqueles veículos que quando você vai na autorizada, vai testar um carro novo, né? São os veículos para o test drive, né? Você vai lá na Toyota, quer testar a Hilux 2023, né? Você pede lá, vai dar uma volta, né? Para ver se realmente gosta do carro, ver o acabamento, ver o desempenho, né? Então, os veículos de experiência ou veículos de fabricante, né? Eles vêm com a placa com fundo verde e cor branca, né? Da legenda. Categoria de aprendizagem são os veículos da autoescola. Os veículos da autoescola, eles vêm com as linhas laterais de 20 centímetros dos dois lados, listras laterais de 20 centímetros da cor amarela dos dois lados, e vem com a placa, fundo branco e letras vermelhas, veículo de aprendizagem. O veículo de coleção, né? O veículo colecionador, ele praticamente mal roda na rua, né? É um veículo que não tem muitos modelos, ele foi restaurado. O veículo que tem a sua placa na cor preta e a simbologia na cor branca. O veículo oficial, o veículo de carros que estão da prefeitura, que são do governo, são de órgãos, né? Prefeitura ou governo, vem com fundo branco, simbologia preta, carro da polícia, polícia militar, polícia civil, ambulância, MC, guarda municipal, são veículos do governo, vem a placa na cor branca e simbologia preta. Veículos diplomáticos são para embaixadores, para pessoas do consulado, né? Vem com fundo azul a placa e simbologia branca. E quanto à representação, são veículos de políticos, representação de políticos, né? Prefeito, governador, vereador, deputado. Eles praticamente não usam mais essas placas, para não serem reconhecidas, eles preferem usar placas comuns, né? Tem um fundo preto e a cor dourada, eles praticamente não usam, eles não querem ser reconhecidos, né? Então, se perguntar a classificação dos veículos quanto à categoria, particular, aluguel, é a finalidade, né? O uso, né? Classificação dos veículos, as placas do Mercosul, né? Padrão estabelecido para países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. O lado direito fica a bandeira do Brasil, no centro o nome Brasil, do lado esquerdo o símbolo do Mercosul. Ainda não é totalmente cobrada nas provas, porque ainda está naquela transição das placas velhas para as novas, né? Ainda tem muitos carros com placas velhas. Nas placas novas particular, a cor azul, simbologia preta. Os comerciais, simbologia vermelha. Os especiais, simbologia verde. O oficial, as letras azuis e o contorno azul. Colecionador é cinza e contorno cinza, né? E o diplomático, na cor amarela, as letras e contorno amarelo. Praticamente não cai na prova, porque ainda está naquela transição, né? Já isso aqui cai na prova, pessoal. Isso aqui é uma placa na cor verde e amarela, né? O veículo de representação com placa verde e amarela podem ser usados por... Então, não são todas as autoridades do país, né? São autoridades do governo federal, né? Federais. E você tem que decorar essas autoridades aí: presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, presidentes do Senado, presidentes da Câmara, procurador-geral da República, advogado-geral da União, presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para você decorar. Conselho meio, né? Você vai decorar quem tem direito a usar as placas verde e amarelo. Você decora a palavra presidentes. Aqui, ó, tem presidente na primeira, na segunda, na quarta, na quinta e na última. Decora a palavra presidente. Decora a palavra ministros. Tem ministro na terceira e na última. Então, presidente e ministro já foram 6. Fica faltando 2, né? Você decora a sigla AGU, Advogado-Geral da União, AGU e PGR. PGR, Procurador-Geral da República. Você decora presidente e ministros.
PGR e AGU. Presidentes e ministros, PGR e AGU têm direito a utilizar a placa verde e amarela. Procura lá nas opções presidente, ministro, PGR ou AGU. Certo é decorar tudo, mas se não conseguir, tenta pelo menos isso daqui, ó, já ajuda demais, demais mesmo. Dimensões dos veículos. Largura máxima de um veículo padrão, largura máxima 2,60. Altura máxima 4,40 de um veículo padrão, né? Comum. Comprimento total de um veículo simples, no máximo 14 metros. De um veículo articulado, está arrastando um semi-reboque, né? 18,60 metros. De um veículo combinado, que está arrastando um reboque, é combinado, né? 2 veículos praticamente. Que o articulado, ele tem ali um veículo sobre ele, né? O veículo atrás está sobre ele, né? O semi-reboque fica sobre. Já o combinado, eles ficam um puxando o outro, né? Estão independentes, um puxa o outro, né? Então, o articulado 18,60 metros e o puxando o reboque, arrastando o reboque, 19,80, né? E tem aquele veículo cegonha, né? Gigantão, que leva vários outros veículos em cima dele, 22,40 metros, né? Que é praticamente repetindo, né? E vamos falar agora dos equipamentos obrigatórios dos veículos. A gente já comentou sobre eles. São equipamentos que, se estiver faltando, se estiver sem funcionar, ou se estiver funcionando, mas em desacordo, a multa que você vai levar vai ser uma multa grave. Essa multa aqui é específica do proprietário do veículo, pois o proprietário tem a obrigação de manter o veículo em condições de uso. Então, resumindo, você tem a PPD e tem um veículo no seu nome, muito cuidado até quando emprestar o veículo, porque se outra pessoa estiver guiando o seu veículo e levar uma multa de equipamento obrigatório, essa multa vai para o proprietário, que é você. Você está em casa, está jantando, está tomando banho, está assistindo Netflix, alguém está andando no veículo que é de sua propriedade, está no seu nome e levar uma multa de equipamento obrigatório, aí você vai perder sua PPD, porque é uma multa grave, né? E quando você está com a PPD, permissão provisória para dirigir, não pode levar nenhuma multa grave, nenhuma gravíssima, nem pode levar 2 médias no período do primeiro ano, né? Então, até essa parte está tranquilo? Estão me ouvindo aí? Tranquilo. Pronto. Show. Então, buzina, ela tem que estar lá no veículo. Além de estar lá, ela tem que estar funcionando. Além de estar funcionando, quando eu tocar nela, ela tem que fazer o som de buzina. Não vou imitar aqui, vocês vão frascar com a minha cara, né? Mas, se você tocar na buzina e cantar uma música, for um animal, for um funk, tá errado. Você vai ser multado, multa grave, porque está em desacordo com o que diz o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O cinto de segurança para a árvore de transmissão, o cinto de segurança que fica debaixo do veículo. Deixa eu mostrar aqui a árvore de trânsito. Uma parte de metal aí que fica abaixo do veículo, né? Geralmente veículos, caminhões, veículos de grande porte, né? Cinto de segurança de árvore de transmissão, né? Fica abaixo do veículo. Deixa eu ver aqui, outra coisa aqui, já vocês respondem. Isso aqui já vocês vão ver. Agora não. Peraí. Então, cinto de segurança individual, aquele normal que nós utilizamos, né? Tem que estar no carro, tem que estar funcionando e tem que estar usando, né? Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, vocês vão ver mais na frente, são os silenciadores, tem na moto e tem no carro.
O carro tem 2 silenciadores, fica no cano de escapação, tem o intermediário e o final. Se tiver lá, mas estiver furado, quando ele fura, ele não faz mais a função de silenciar, começa um barulho muito alto, né? Pode estar lá, mas se estiver furado, multa grave. E na moto tem gente que tira ali o silenciador para ficar fazendo barulho, não sei como é que aguenta, aquele barulho infernal, né? Mas se estiver ausente, se não estiver funcionando ou estiver quebrado, multa grave. O encosto de cabeça tem que estar lá. Os espelhos retrovisores tem que estar lá. O veículo de 4 rodas tem 3, um interno e 2 externos. A motocicleta tem 2. Tem que estar lá, tem que ter o espelho. Está lá, mas não tem espelho, não adianta. Película refletiva para veículos de transporte de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. Uns adesivos vermelho com branco que tem nos caminhões, que brilham à noite e tudo. Tem nos caminhões e também tem no baú do motofresh também tem. O velocímetro que mede a velocidade do veículo, né? Os faróis principais de cor branca ou amarela. Se você coloca cor azul, verde, vermelho, multa do mesmo jeito, multa grave. Lanternas de posição traseira de cor vermelha. Quando à noite você liga o farol, liga aquelas lanternas traseiras, né? Indicando que você está ali de posição. Lanternas de freio de cor vermelha, quando você pisa no freio, acende a luz vermelha. Tem que estar lá, tem que ser na cor vermelha, tem que estar funcionando. Lanterna de marcha ré, da cor branca, quando você liga a ré. Luzes de posição dianteiras. São quando você liga a meia luz, liga uma luz de estacionamento, né, chamada luz de posição. E agora nos carros mais novos tem uma luz que na hora que você liga o carro ela já liga, não desliga mais, né? Lanterna de iluminação da placa traseira da cor branca, que é para você ser multado, né? Para poderem ver sua placa à noite. Equipamento obrigatório. Lanternas indicadoras de direção cor âmbar ou vermelha. O pisca, né? Para a direita, pisca para a direita, pisca para a esquerda. O freio de estacionamento, né? O freio de mão, tem que estar lá, tem que estar funcionando. Pneus que ofereçam condições de segurança, não pode estar muito careca os pneus. O limpador do para-brisa e o lavador, que é aquele esguichozinho que joga água. A pala interna de proteção contra o sol, que é o para-sol, né? Tem que estar lá e tem que estar funcionando. Os para-choques. Kit de primeiros socorros, a prova está desatualizada, lá diz que é um equipamento obrigatório. A chave de roda para trocar o pneu, no caso que furar o pneu. O extintor de incêndio também a prova ainda não foi atualizada, né? É obrigatório. O tacógrafo, né? Que é o registrador instantâneo e inalterável de veículo de velocidade e tempo, né? Nos veículos escolares, né? Transportes escolares. Nos veículos coletivos acima de 10 lugares, micro-ônibus e ônibus. E nos veículos de carga, né? Nos caminhões. Tacógrafo é obrigatório. No transporte escolar, a faixa amarela nas laterais de 40 centímetros, obrigatório. No veículo de aprendizagem de autoescola, as faixas laterais amarelas de 20 centímetros são obrigatórios. E todos esses equipamentos e muitos mais, né? A gente falou dos mais importantes, né? Na falta e na observância de equipamento obrigatório, multa grave e o veículo fica retido até você consertar. Como assim? Se está sem para-choque, vai ter que botar um para-choque. Se o limpador de para-brisa não está funcionando, tem que mandar consertar, trocar. Se o farol é de outra cor, tem que botar da cor normal, né? Ele fica retido para você sanar o problema. Sanou o problema, pode seguir viagem. Equipamentos obrigatórios dos veículos de 2 ou 3 rodas. Farol dianteiro na cor branca ou amarela. Pneus que ofereçam condições de segurança. A lanterna da parte traseira de cor vermelha. Quando liga a moto, tem que ligar o farol, já liga a luz vermelha lá atrás. Lanternas indicadoras de mudança de direção, que são os piscas. Lanterna de freio de cor vermelha, quando pisar no freio, né? Acender a luz vermelha lá atrás. A iluminação da placa traseira para você ser multado, né? Ver a sua placa à noite. A buzina tem que funcionar, tem que ser som de buzina. O velocímetro tem que marcar a velocidade.
E os retrovisores tem que estar lá, tem que estar funcionando, tem que ter o espelho. A descarga com o controlador de ruído, silenciador, né? Tem que estar lá junto à descarga, né? Para diminuir o ruído da moto. O capacete é obrigatório para circular nas vias públicas. Use capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo. O capacete tem de estar devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e o engate, né? Tem que estar fechado aqui embaixo no pescoço, no queixo aqui. Se for pego, né, guiando motocicleta sem capacete, multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir, que pode ser de 1 a 12 meses, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação, viu? Quanto é sério andar sem capacete. E também vai ter que fazer o curso de reciclagem. Então,